Boa quarta-feira, bom dia. Gente, sabia que eu tava com saudade de vocês? Eu sei que foi ontem, mas hoje, entendeu? Tava com saudade de vocês. Deus abençoe essa quarta, que você viva excelentes coisas no dia de hoje. Sabe, que você possa fazer dessa quarta-feira um dia melhor que o da terça, melhor que o da segunda e melhor que a quinta não, gente, não chegou e aqui ninguém tem transtorno de ansiedade, entendeu? Ó, até falei errado, ansiedade, né? Vamos deixar a quinta na quinta, mas que você viva uma quarta-feira excelente no Senhor Jesus. Eu quero desejar que hoje tudo aquilo que você tem idealizado para fazer, tudo aquilo que você tem colocado para ser produtiva aconteça. Eu quero declarar as bênçãos de Deus no dia de hoje. Eu abro esse dia, ó, 7:07, deve ser 7:09 agora, né? 2 minutos. Eu declaro neste dia as bênçãos de Deus sobre você, viu? Se você começar crendo nessa palavra, pode ter certeza que as coisas tendem a melhorar. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu quero trabalhar no nosso devocional Café com Propósito, na aula de hoje. Sabe aquele versículo de Provérbios? Assim como o homem pensa, é como ele é. Eu falei sobre ele esses dias de relance, mas eu quero aprofundar ele hoje, né? Na verdade, ele era para nós trazermos hoje. Essa semana estamos trabalhando a questão das crenças. Gente, eu não vou dar uma aula aqui para você, né, uma aula profunda sobre isso. O nosso Café com Propósito, eles são aulas, na verdade, porque todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, inclusive, gente, conteúdo, assim, que nós temos recebido muitas palavras, muitos compartilhamentos de que tem sido bênção na vida de vocês. Que bom saber que os conteúdos do Café com Propósito têm ajudado você, têm levado você a compreender e criar o desejo de viver a transformação, porque é isso que tem chegado até nós. Então, que bom que nós estamos fazendo parte do seu processo de transformação, porque esse é um quadro que nasceu no nosso coração totalmente gratuito para levar a você a transformação por meio da renovação do entendimento, né, que é a nossa mente. Então, é com muito amor, com muito carinho, tem todo um time, né, que empenhado para fazer o Café com Propósito acontecer, para ofertar isso na sua vida, né? Para estarmos aqui diariamente com você, trabalhando a transformação por meio da renovação da mente. Então, esteja com a gente, sabe? Quando eu peço aqui para você, olha, compartilha essa palavra, se inscreve no canal, assina não, gente, ativa o sininho, né? É porque como o algoritmo funciona, é porque como a internet funciona, e quando você faz isso, você apoia e ajuda que esse vídeo ele seja expandido nas redes sociais, né? Então, se faz sentido para você, já faz isso agora, tá? Se inscreve aí no canal, você ativa o sininho e depois você compartilha esse link, essa palavra, essa aula, com no mínimo 5 pessoas. 5 pessoas que estiverem aí aquecidinhas no seu coração quando essa aula terminar. Sabe, não é incomum o ser humano querer fazer somente o que lhe vem na cabeça, né? Ou para falar de um outro jeito, né, somente o que dá na telha. Gente, isso é muito comum. Só que isso tem um perigo muito grande e eu vou te mostrar qual é. Essa palavra de Provérbios, assim como o homem pensa, como ele é, ela remete a um pensamento, um dito popular, né? Vocês já ouviram falar na Síndrome de Gabriela? Síndrome de Gabriela, na verdade, gente, a palavra de Provérbios não remete a isso. Eu que estou fazendo aqui essa analogia, tá? Eu quero te convidar a refletir comigo sobre isso, tá? Então, eu quero falar sobre a Síndrome de Gabriela. Quem assistiu, quem é dessa época vai entender o que eu tô falando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Quem quiser que goste de mim, Gabriela. Conhece? Conhece?
Então, vamos lá. Qual que é a questão dessa frase? A questão não é uma frase, né? De todas essas frases aí. Qual que é a grande questão dessa estrutura de pensamento? Se você vive dentro da síndrome de Gabriela, eu não estou aqui para dizer que isso você está errado, tá? Que você está errada. Não é sobre certo e errado. A grande questão é que se você escolhe se manter depois da aula de hoje na síndrome de Gabriela, o que eu tenho a dizer a você é que essa síndrome, ela te impede de evoluir. Essa síndrome, ela te impede de cumprir a palavra de Deus diariamente. O que a palavra de Deus diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se essa é a verdade que eu me proponho a viver diariamente, como que eu posso sustentar que você tem que me engolir como eu sou e problema seu se você não me aceitar? Compreende? Fez sentido? Dani, mas então você está me dizendo que eu tenho que me moldar as pessoas para ser aceito? Não. Você tem que saber quem você é. A sua identidade, você precisa saber quem você é, você precisa saber como você funciona. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que você acredita que o outro tem que tolerar, mas que você não quer mudar. E isso é muito sério. Você sabe que o que você faz machuca as pessoas. Você sabe que o que você faz está te atrapalhando a crescer. Você sabe que o que você faz muitas vezes está atrasando a sua vida, mas eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Quem quiser que goste de mim. Se prestarmos atenção, sabe qual é o fenômeno que mantém e sustenta essa estrutura de pensamento? Uma palavrinha só. E o nome dela é orgulho. O orgulho, ele me impede de evoluir. O orgulho, ele me impede de diariamente me entregar na cruz e dizer: Pai, o que eu preciso mudar hoje? Como eu posso melhorar? Como eu posso ser um ser humano melhor? O Eli Soares tem uma música muito linda, né? Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Ah, eu amo essa música, gente. Eli Soares, nessa música, e tantas outras também. Mas é sobre isso. Quando eu não consigo enxergar que o que eu faço machuca o outro, como eu vou achar que eu preciso melhorar? Detalhe, ainda tem aquelas pessoas que falam: o outro que mude. Ele que para de ser mole. Tá chorando porque quer. Já ouviu isso? Às vezes você pode ser a pessoa que fala isso, e às vezes você pode ser a pessoa que recebe isso. E eu sei que eu tô falando com os dois tipos de personalidade. Mas o que eu quero trabalhar aqui com você é o lugar que o Senhor nos chama para viver. E este lugar se chama humildade. Um coração humilde, ele toca o coração de Deus. Um coração humilde, ele é percebido por Deus. E na humildade, a grandiosidade do ser humano aparece. Por exemplo, gentileza, gratidão, temperança, empatia, compaixão. Um coração humilde, ele consegue enxergar as cores da vida. Ele consegue valorizar pessoas. E eu não estou falando daquela valorização de empresa institucional. Não, você é um bom funcionário, dá um tapinha ali nas costas e está tudo bem. Não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É você enxergar no outro a grandeza que ele carrega,
Mas eu só consigo fazer isso se eu estou esvaziada de mim, se eu estou esvaziada do orgulho para me encher de empatia e enxergar e reconhecer em você a grandeza que você carrega. Mas quando eu faço isso, quem está levando a melhor sou eu. Porque quando eu me coloco no lugar de viver a humildade, eu estou crescendo como pessoa, eu estou melhorando como pessoa. E assim, você vai construindo uma personalidade forte, uma identidade segura, uma identidade com confiança. Talvez algumas pessoas possam até achar que você é uma pessoa boba, mas na verdade, não é sobre isso. Gentileza gera gentileza. Assim como o homem pensa, ele é. Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Quando você olha no espelho, ou você fecha um pouco os seus olhos, o que você pensa sobre você? O que você enxerga quando você vê a sua imagem? Você já fez esse exercício? Faça isso hoje. Se possível, agora. Fez? Se tem uma coisa que eu não tenho problema, é com o silêncio. Às vezes você não consegue se ouvir, porque você não para de falar. Você não consegue se enxergar, porque você não para se olhar. E esse silêncio que eu fiz agora, para você se perceber, foi algo que eu te entreguei. Eu te entreguei o meu tempo. Enquanto eu estou aqui, no silêncio, esperando você se conectar com você, eu estou te entregando o meu tempo. Eu estou te entregando eu. Troca. Troca. Tem um momento que eu entrego, tem um momento que eu recebo. Tem um momento que eu entrego, tem um momento que eu recebo. Como você vive? Você vive a troca? Ou você é a pessoa que só entrega? Você não dá espaço para as pessoas falarem? Você não dá espaço para receber nada de ninguém? Às vezes o medo de ouvir o que as pessoas pensam a seu respeito, o medo de ter as suas ideias contrariadas, te impede de deixar o outro falar e de você acessar o silêncio. Mas quando você vai para Provérbios, o que este livro mais nos ensina, o que Salomão mais nos ensina ali, é o poder que o silêncio tem. É a sabedoria que o silêncio carrega. Leia Provérbios e você vai enxergar o que eu estou dizendo. O silêncio carrega uma sabedoria que somente vivendo você pode acessá-la. Se você é aquela pessoa que tem necessidade de ter razão o tempo inteiro, se você é aquela pessoa que tem a necessidade de a última palavra da conversa ser a sua, você pode não conseguir ouvir o silêncio. Porque você não aguenta o teu próprio silêncio. É como se o teu silêncio fosse ensurdecedor para você. Dani, tem como trabalhar isso? Tem. Ressignificando o que você pensa sobre você. Às vezes você não consegue ouvir o outro justamente porque a tua falta de confiança em você mesmo te faz falar o tempo inteiro. É como se falando, desempenhando, performando, estando ali, você vai ser visto como alguém importante, eloquente. Não, na verdade é só medo.
Medo de se sentir insuficiente. Medo de não se sentir ouvido e valorizado. Sabe, um dos grandes medos que o ser humano carrega é o de não ser lembrado na sua ausência. Sabe? É muito importante quando você não vai numa reunião de amigos e a sua cadeira fica vazia. Como assim, Dani? Você não estava lá, você não pôde chegar lá. Mas todo mundo sentiu a sua falta. Nossa, você não veio! Poxa vida, cadê você? Seu lugar ficou vazio. E isso, de certa forma, é saudável. E muitas vezes o ser humano ele tem medo de não ter isso. Então ele fica se fazendo presente o tempo inteiro. Falando, e mandando coisa, enchendo de conteúdo, mas com pouca essência. Hoje eu quero deixar para você, se preocupe mais com a sua essência. Responda essa pergunta. Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Assim como o homem pensa, é como ele é. Os seus resultados estão intrinsecamente ligados aos pensamentos que você tem sobre si mesmo. Ai, eu sou uma Zé Ninguém. Ai, eu sou um lixo de pessoa. Como que você pensa assim sobre você e quer ter resultado de sucesso na empresa, na família, na vida, no ministério? Não tem como. Os pensamentos que você tem sobre você, eles vão influenciar e determinar os sucessos da sua vida. Então, nesta quarta-feira, no dia de hoje, pega essa aula, leva para análise, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Começa a refletir, começa a elaborar, a analisar. Autoanálise, gente, bora praticar autoanálise aqui. Tá, quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim? Pega um papel, anota tudo. E tenha coragem de trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a tua segurança, a empatia, a compaixão, para que você diariamente consiga viver, você consiga dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós estamos dominados pelo orgulho, nós não conseguimos cantar. Me ajude a melhorar. Melhorar o quê? O que eu preciso melhorar? E às vezes a gente cai nesse lugar. Cuidado. O maior sábio é aquele que compreende que todos os dias ele tem o que aprender. Então, dentro dessa sabedoria, eu quero convidar você para fazer uma autoanálise, um exame próprio. Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? E hoje nós encerramos por aqui, porque eu preciso que, papel e caneta, e você comece a trabalhar a sua transformação por meio da renovação da sua mente com esta pergunta. Começa com essa pergunta. E depois, se você quiser, escreve nos comentários dessa aula como é que foi entrar em contato, sem se expor muito, claro, mas como foi essa atividade, esse exercício? Porque depois que você encontrar tudo que você escrever, depois que você escrever e ler, aí começa o passo 2, né? O desafio de melhorar, o desafio de aperfeiçoar, o desafio de desenvolver. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, alcance a tua alma, as tuas emoções e os teus pensamentos no dia de hoje. Compartilhe essa aula com 5 pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho e amanhã eu aguardo você em mais um Café com Propósito, às 7h07 da manhã.
Beijo no seu coração.